Existe uma corporação secreta que caça e apaga os vestígios de aparições reais de lobisomens. E eu tive a infelicidade de conhecê-los. São eles os culpados pelas imagens ruins em vídeos e o desaparecimento de fotografias nítidas dessas criaturas. E de outras também, transformando tudo em mito. Eles não carregam distintivos e não se identificam como agência alguma. Simplesmente não existem. Vou me identificar aqui como Eduardo e vou chamá-los de Agência Caçadora de Monstros, ACM. E essa história que vou contar aqui é real. Eu moro em Manaus e sou taxista há 25 anos. Hoje eu tenho 52 anos. E o que vou lhes contar aconteceu há 20 anos atrás. Eu moro em Itacoatiara, mas trabalhava em Presidente Figueiredo por causa do frequente fluxo de turismo. Meus colegas e eu nunca ficávamos sem corridas. Em certas épocas tínhamos até que pedir ajuda para outros taxistas para não deixar os clientes na mão. E foi em uma dessas corridas que eu tive a experiência mais assustadora da minha vida. Eu era um homem forte e de boa aparência. Sou de descendência indígena da parte dos meus avós. Sou moreno e sempre gostei de deixar o cabelo grande. Eu ainda não era casado naquela época e por isso vivia uma vida boêmia, sempre rodeado por belas mulheres. Não me preocupava com dinheiro. O que eu ganhava em um dia de trabalho, eu gastava no mesmo dia e não era pouco dinheiro. Certa dia um amigo do trabalho que fazia o turno da noite não pôde ir e me pediu para trabalhar em seu lugar, pois o ganho seria todo meu mesmo. Mas nós fazíamos essas trocas para não deixar os passageiros fixos sem motorista e para não desfalcar a equipe. Eu estava em casa quando ele me fez o pedido. Nós sempre avisávamos com antecedência para o colega poder se preparar. Eu não gostei muito da ideia, pois já estava acostumado a terminar o meu turno e sair para beber, mas aceitei mesmo assim. Já diz o ditado: uma mão lava a outra. Títio, e não tinha como negar, pois o cara que me pediu se tratava de um grande amigo. Aquele tipo de pessoa que sempre estava pronto para ajudar. Eu vou chamá-lo aqui de Roberto. O dia estava bem movimentado, muitas corridas para longe. Eu quase pensei em ligar para ele e dizer que não poderia ir trabalhar em seu lugar. Mas não podia fazer isso, não com o Roberto. Além de ser um bom companheiro de trabalho, ainda era o casamento da sua filha. Eu conversei com meus colegas de turno e contei para eles a situação. Alguns até se ofereceram para ficar no meu lugar, mas eu disse que não. Pedi apenas para ser poupado das corridas longas e todos concordaram em me ajudar. Então, fiquei ali pelo centro fazendo corridas curtas até iniciar o turno do Roberto. A bandeira virou e iniciei o turno da noite que começava às 17h e terminava às 3h da manhã. Mas eu não saberia que aquela noite seria a mais longa da minha vida. Era 18h20. Eu tinha acabado de fazer minha quarta corrida. O telefone do ponto tocou. Eu atendi. Era uma cliente perguntando por Roberto. Disse para ele que Roberto não tinha ido trabalhar e que eu o estava cobrindo. Perguntei se eu poderia ajudar. A cliente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que precisava fazer uma corrida, mas era para longe, para Roberto não perder sua cliente. Eu disse que poderia fazer a corrida. Ela me passou o endereço onde eu tinha que pegá-la e para onde queria ir. Não vi problema algum. Então ela perguntou se eu faria a corrida pelo mesmo valor que Roberto cobrava. Eu não entendi a pergunta, pois se tratava de uma corrida de táxi que seria calculada de acordo com a bandeira. Eu disse que Roberto não havia me passado nada. Então ela disse que Roberto não cobrava de acordo com a bandeira. E me falou o valor que ele cobrava para ela. Eu achei um valor bem alto e questionei, pois nem era tão longe assim. Ela disse que não se importava em pagar, só que ela não podia chegar ao seu destino com atraso. Eu disse que tudo bem,
e que era só ela dizer o horário que eu iria buscá-la. Ela marcou às 22 horas e eu disse que estaria lá. Eu ainda tive tempo de fazer mais 2 corridas e abastecer meu carro antes de ir buscá-la. Ela morava próximo do centro. Era bem perto no ponto onde eu trabalho. Quando faltava 10 minutos para a hora marcada, eu saí para ir pegá-la. Eu lembro como se fosse hoje. A mulher estava com 2 crianças entre 9 e 10 anos cada. Era um casal. Quando cheguei, a mulher me cumprimentos dando boa noite, mas não esboçava nenhum sorriso. Tanto ela quanto as crianças estavam sérias. Entraram no carro e ela já foi logo me dando o dinheiro. Eu disse que não precisava pagar naquele momento, mas ela insistiu. Eu olhei de relance para trás pelo retrovisor interno do carro. As crianças pareciam sorrir e falar, mas não emitiam som algum. Eu não me importei. Achei que estava vendo coisa, por causa do cansaço. Eu peguei o dinheiro e o pus no porta-luvas e segui viagem para o endereço. No caminho, eu disse que iria pegar um atalho para chegar mais rápido, mas a mulher disse que preferia ir pela principal pois era importante que eles chegassem na hora marcada. Eu pensei que isso era pelo fato dela não me conhecer e que talvez estivesse insegura. Então comecei a puxar conversa para deixá-la mais confortável. Mas friamente, ela disse que eu não precisava fazer isso e se manteve em silêncio. Nós estávamos nos aproximando de um bosque abandonado. A mulher me pediu para parar o carro. Ela desceu e disse para eu seguir levando as crianças e que não era para eu me preocupar e que teria uma pessoa esperando por elas. Eu não me importei com isso, pois já fiz muitas corridas levando crianças, mas perguntei somente se elas tinham alguma documentação com elas. A mulher sorriu e disse que sim, e pediu para eu não me atrasar e nem chegar muito cedo. Eu disse que tudo bem e segui viagem. Quando me afastei um pouco, olhei pelo retrovisor externo do lado do carona e vi a mulher sentando no meio-fio. Ela olhava para o meu carro se afastando. Aquela cena me deixou bastante intrigado. Parecia uma despedida. Olhei para as crianças pelo retrovisor interno e elas estavam olhando para trás. Elas acenavam para a mulher dando adeus. Eu comecei a ficar nervoso e comovido com aquela cena. Mas continuei. Se Roberto fazia sempre essa corrida. Imaginei que era normal. Olhei mais uma vez para as crianças e percebi que estavam tristes. Perguntei se elas queriam ouvir música. Elas não responderam. Eu então menti. Disse para elas que tinha um filho da mesma idade que elas. O menino olhou para a menina que continuava de cabeça baixa em seguida. Olhou para mim e perguntou o nome do meu falso filho. Eu inventei que o nome dele era André. De repente, a menina gritou: "Mentiroso! Você não tem filho!" Eu levei um susto tão grande que me arrepiei inteiro. Quando me recompus, eu perguntei como ela sabia disso. A menina ficou em silêncio novamente. O menino pediu que eu ligasse o rádio. Eu liguei e perguntei que tipo de música ele gostava de ouvir. Mas ele não disse mais nada. Percebi que ele apenas queria que eu parasse de falar. Então eu desliguei o rádio e decidi ficar em silêncio o resto da viagem. Ao chegar no endereço, eu percebi que nunca tinha ido naquele lugar. Era um bairro nobre. As casas eram antigas, porém eram muito elegantes. Todas as casas tinham números em romano. Eu vi que em frente a uma das casas tinha uma mulher. Quando eu me aproximei com o carro, ela sinalizou com uma das mãos. Entendi que era ela que estava esperando as crianças. Ela se aproximou da janela do meu táxi e pude ver que era jovem e muito bonita. Sua beleza era exótica, uma mistura de indígena com nórdica. Ela perguntou pelo Roberto e eu disse para ela o que havia acontecido. As crianças desceram do carro e entraram na casa sem sequer olhar para a mulher. Ela pareceu ter ficado constrangida com a situação. Eu percebi e disse para ela não se preocupar, pois as crianças são assim mesmo.
Ela sorriu e também entrou. Logo que entrei no carro, senti que alguém me observava. Eu olhei para uma das janelas da casa e vi uma coisa que não pude ter certeza do que era. Parecia um animal, um cachorro, mas era imenso. Quando olhei de novo para focar melhor, aquilo não estava mais lá. Quando eu estava manobrando para voltar, vi um vulto passar na frente do carro, mas não consegui identificar o que era. Eu freiei bruscamente e logo saí do carro para ver se havia atropelado alguma coisa, mas não havia nada. Eu me virei para voltar para dentro do carro e a mulher que veio receber as crianças estava atrás de mim. Eu me assustei. Ela sorriu e disse: "Me desculpe, eu não queria assustar você." Ela era linda. O sorriso dela me deixou sem palavras. A única coisa que consegui dizer foi perguntar o seu nome. Ela disse que se chama Janaína. Ela perguntou o meu nome. Mas antes que eu pudesse dizer, uma das crianças que havia levado chegou no portão e falou para ela entrar. O tom de arrogância da criança me incomodou. E como eu sou de poucas palavras, disse: "Você não está vendo que estamos conversando? Tenha mais educação. Sigonha." A criança me olhou com um olhar sombrio, se apaixonou e pegou a moça pela mão, arrastando-a para dentro da casa. Confesso que fiquei com raiva ao ver aquela cena. Eu corri até o portão e disse meu nome. Ao entrar novamente no carro, eu fiquei por alguns segundos parado. Liguei o carro e fui saindo devagar. Quando eu já estava fora do bairro, senti um solavanco. Olhei pelo retrovisor na minha lateral e vi um cão enorme. Os pelos eram como a noite. Eu acelerei meu carro, olhei novamente pelo retrovisor e vi o cão parado observando enquanto eu me afastava. Aquilo foi assustador. No dia seguinte, eu cheguei no trabalho e recebi uma notícia terrível. Meus colegas do trabalho estavam todos tristes. Eu perguntei o que aconteceu e eles me disseram que Roberto havia falecido. Eu fiquei em choque. Roberto era um homem de uns 50 e poucos anos. Era animado e nunca escutei ele reclamar de problemas de saúde. Perguntei do que ele havia morrido e eles disseram que ele foi atacado por um cachorro naquela mesma madrugada. Eu comentei: "Isso é terrível. Logo no casamento da sua filha isso foi acontecer." Meus colegas me olharam e um deles me disse algo que me perturbou o resto do meu dia. Ele disse: "Que casamento de filha? Roberto só tem uma filha e ele não falava com ela há 6 anos. Ela mora em Santa Catarina." E eu pensei no porquê o Roberto havia mentido para mim. Não fazia sentido. Era só ele ter dito que queria descansar, que eu faria o plantão dele do mesmo jeito. O dia seguiu. Em meio às corridas eu pensava no Roberto e também em Janaína, a moça que conheci na noite anterior. Mas sempre que eu pensava nela, eu me lembrava do imenso cão preto que correu atrás do meu carro. Na pausa do almoço, um dos meus colegas veio me avisar que tinha uma mulher querendo falar comigo, brincando com ele. Eu perguntei se ela era bonita. Ele riu e disse que não tinha como saber, pois ela estava do outro lado do telefone. Eu deixei minha marmita e fui atender. Disse alô. Falei o meu nome e perguntei quem estava. Quando ela disse oi, eu logo suspeitei que era a moça que eu não tirava da minha cabeça. Ela confirmou minha suspeita e disse: "Oi, Eduardo. Sou eu, Janaína. Eu liguei para me desculpar por ontem." Eu lembrei que por causa da criança eu não pude me despedir direito, mas não quis ser rude com a moça. Então eu respondi: "Não precisa se desculpar. Você não teve culpa. Crianças são travessas assim mesmo." "Isanito." Ela deu uma risada e acabamos conversando por alguns minutos. Meus colegas me olharam e fizeram sinal para eu desligar, pois estava obstruindo a linha para os clientes. Eu disse para a moça que precisava desligar.
mas gostaria de conversar com ela outras vezes e acabamos marcando um encontro. Confesso que nunca me senti daquele jeito. Janaína era realmente uma moça muito linda. Eu me desculpei com meus colegas e eles riram dizendo que eu estava apaixonado. Diziam: agora você se amarra. Sonny, todos eles conheciam minha fama de mulherengo e boêmio. Mesmo sendo de descendência indígena, eu não acreditava no casamento. Mas aquela moça havia mexido comigo de uma forma que nenhuma outra havia conseguido. Nós marcamos de sair para conversar e beber umas cervejas. Eu disse que a pegaria na sua casa por volta das 19 horas. Meu turno acabou mais cedo e eu fui para casa me preparar para o meu encontro com Janaína. Eu parecia um adolescente, escolhendo roupas, calçados e perfumes. Já se aproximava das 18 horas quando alguém bate na porta do meu apartamento. Eu olhei pelo olho mágico e vi 2 homens. Um deles eu conheço há muito tempo, mas o outro eu nunca vi antes. Não entendi o motivo da visita inesperada, mas como eu conhecia um deles, eu acabei abrindo a porta. E esse foi um erro terrível. Tudo parecia estar perfeito. Coloquei a minha melhor roupa, o meu melhor perfume. E por ser um encontro, eu peguei o carro de um amigo emprestado. Eu não dei importância ao que os 2 homens me disseram. Parecia que queriam me assustar. Talvez estivessem querendo jogar areia no meu encontro. Talvez já conheçam Janaína e a estavam cobiçando. Afinal, ela é linda. Não tem como um homem resistir aos seus encantos. Eles falaram absurdos sobre uma seita maligna, lobisomens, rituais. Os homens me deram um número de telefone para contactá-los e disseram para eu tomar cuidado. Eu pouco me importei com a breve conversa que tive com eles, mas não imaginava que minha opinião estava prestes a mudar. Quando cheguei na casa para pegar Janaína, eu estava empolgado e não havia percebido que as ruas daquele bairro estavam vazias. Quando eu me dei conta, me lembrei que no dia que lavei as crianças, também não haviam pessoas nas ruas. Até as casas estavam apagadas, sem nenhuma luz acesa ou qualquer sinal de moradores. Mas eu só fui me dar conta disso quando já era tarde demais. Eu buzinei e Janaína saiu no portão. Ela estava linda. Ela decidiu realçar ainda mais a sua beleza exótica, usando um vestido preto. Os cabelos estavam soltos e levitavam na suave brisa que soprava naquela noite. Usava pouca maquiagem, apenas batom, eu acho. Mas o perfume dela era maravilhoso. Confesso que por um momento, em pensamento, eu jurei amor eterno para aquela mulher. Eu parecia um menino quando vi a menina mais bonita do colegial. Eu abri a porta do carro para ela entrar. Assim que ela se aproximou, eu disse boa noite. Ela respondeu e sorriu. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu tentei me conter. Sabia que estava com cara de idiota. Mas era tentador olhar para ela. Assim que liguei o carro, decidi puxar conversa. Primeiro eu a elogiei. Ela sorriu mais, uma vez, mas agora ela emitiu um som quase imperceptível. Parecia um estalar dos lábios. Quando alguém quer dizer algo mais, desiste no mesmo instante. Eu perguntei: você quer falar alguma coisa? Titia Holmes, ela me olhou nos olhos. Nesse momento, senti meu coração parar por um segundo. Minha boca secou. Quase senti um pigarro. Ela deu um leve sorriso e perguntou: para onde nós vamos? E eu não tinha pensado nisso. Estava tão empolgado em vê-la novamente e poder ficar a sós com ela, que esqueci de programar melhor onde levá-la. Com certeza não posso ir com uma mulher dessa aos botecos sujos e sem classe que eu costumo ir. Pensei. Então eu tive a ideia de deixar ela escolher. Mas por ser uma moça tão requintada, não sabia se teria condições de bancar os lugares que ela provavelmente frequenta.
Ela olha para frente e fica pensativa por um momento e diz: "Eu não faço ideia. Podemos ir onde você quiser." Eu resolvi ser sincero com ela e disse: "Eu preciso confessar que fiquei tão empolgado com esse encontro que não pensei onde poderia te levar." Jen, ela sorriu. Eu continuei: "É verdade. Eu parecia um adolescente, escolhendo roupas e perfumes que nem me dei conta do principal." E ela se pôs a rir e disse: "Eu também fiquei assim." Assim nós rimos, a descontração nos aproximou, conversamos mais enquanto eu dirigia a esmo pela cidade. Brincamos escolhendo lugares, rindo dos botecos. Mal ela sabia que eu frequentava todos eles. Então, encontramos um lugar de boa aparência e concordamos em ficar ali. Era um lugar aconchegante. Haviam muitos casais e poucas mesas vagas. Era um local bem frequentado por pessoas de classe, pessoas do nível de Janaína. Foi o que eu achei até que ela me disse: "Isso aqui só tem burguês snob. Vamos para outro lugar." Ela se levantou da mesa antes que o garçom se aproximasse. Eu confesso que fiquei um pouco constrangido com a reação dela, mas depois achei engraçado. Entramos no carro e andamos mais um pouco. Ela pegou no meu braço e apontou para um lugar simples, que parecia mais com uma taverna, mas realmente era mais a minha cara. Não imaginava que uma moça tão requintada iria gostar de um lugar como aquele. Ao entrarmos, tinha alguns casais com crianças e outras pessoas sentadas no bar. Uma iluminação forte, porém confortável aos olhos. Era um ambiente limpo, mesas de madeira, um balcão refrigerado com algumas amostras de tortas e bolos. Eu não percebi se tinha letreiro na sacada, mas aquilo parecia um bar-café. Realmente era muito aconchegante. Janaína escolheu uma mesa que ficava próxima de uma TV e sentou de costas para ela. Percebi que era uma estratégia, pois estava passando futebol e talvez ela estivesse me testando para ver se eu faria mais importância para a sua companhia ou para o jogo. Ela pegou o cardápio que estava sobre a mesa. Eu percebi que aquela moça tímida havia sumido, dando lugar a uma moça leve e descontraída. Ela estava animada. Era estranho. Parecia que tudo era uma novidade para ela. Eu não percebi, mas estava me apaixonando por ela. Tudo estava perfeito. Fizemos o pedido. Enquanto esperávamos, conversamos um pouco mais. Ela viu que eu não tirava os olhos dela e não olhei em nenhum momento para o jogo que passava na TV que estava pendurada na parede atrás dela. Ela perguntou para qual time eu torcia. Eu disse que não gostava de futebol. Ela ficou surpresa com a minha resposta. Sua expressão era de satisfação. Ela tirou o cabelo para trás da orelha, deixando apenas sua franja à mostra. Os nossos pedidos chegaram. Pedimos hambúrgueres, milkshake e batatas fritas. Eu estava tão satisfeito com aquele encontro que estava sem apetite. Janaína percebe que eu mal toquei na refeição. Ela olha para mim enquanto mordia seu hambúrguer. Seus olhos apertaram. Era a visão mais perfeita que eu já vi. Eu a queria na minha vida e não estava mais conseguindo esconder. Ela olha para o hambúrguer em minhas mãos e diz: "O que foi? Está ruim? A culpa é minha. Você acabou pedindo a mesma coisa que eu só para me agradar." Ela tinha um pouco de razão, mas eu resolvi abrir o jogo e falei: "Não é isso. É que está tudo tão perfeito que eu acabei ficando sem apetite." Eu fiquei com receio de como ela reagiria se eu contasse o que eu realmente estava sentindo. Na pior das hipóteses, ela iria se acabar de rir da minha cara. Mas se eu não disser, ela vai continuar achando que é culpa dela e eu vou acabar com o nosso encontro. Eu sou um idiota. Em um lapso de romantismo barato, eu acabo falando o que realmente estava acontecendo para ela. Houve um silêncio terrível que parecia me cortar até a alma. Meu mundo parecia estar frangalhos.
Eu suava. Senti vontade de sair correndo e mudar de cidade, ou até mesmo de paz. Era um turbilhão de sentimentos que eu pensei que iria desmaiar. Mas algo aconteceu que me deixou mole, fraco e mudo. Janaína olhou nos meus olhos e disse calmamente: "Mas eu também me senti assim quando eu te vi pela primeira vez. Por isso que eu te liguei. Eu não queria que você tivesse uma má impressão de mim, já que eu quase não consegui falar de tão nervosa que eu fiquei. Eu não conseguia assimilar que uma moça tão formosa estava gostando de mim. Mas a noite voltou a ser como estava no início. O suor das minhas mãos secaram e meu apetite voltou. Ela sorriu e depois rimos juntos da nossa infantilidade. Nós conversamos, rimos e a noite estava perfeita novamente. Já se aproximava da 23 horas. Janaína disse que precisava ir embora. Eu pensei em pedir para ela ficar mais um pouco, mas não queria parecer um predador sexual. Eu chamei o garçom e pedi a conta. Perguntei se ela gostaria de levar alguma coisa. Senti que ela hesitou um pouco. Então lembrei das crianças que eu levei no outro dia. Então pedi para ela levar um lanche para elas. Ela concordou e disse que não quer ser um incômodo para mim. Eu olhei ela seriamente e disse: "Jamais diga isso. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje." E ela sorriu. Eu voltei o cardápio para ela e disse para escolher o que ela quisesse. Assim que o garçom chegou, ela fez o pedido para a viagem. Conversamos mais um pouco. E assim que o pedido chegou, eu paguei a conta e fomos embora. Levei Janaína para sua casa. Na despedida, ela me abraçou. Eu queria beijá-la, mas achei melhor deixar como estava do que arriscar nunca mais vê-la. Eu abri a porta do carro para ela sair. Ela riu. Eu perguntei o motivo do riso. Ela disse: "É melhor você parar com isso. Vai acabar me acostumando mal e quando você não fizer mais, eu vou cobrar." E nesse momento, eu aproveitei a deixa e falei para ela: "Desde agora, eu te prometo que se você se tornar a minha mulher, eu sempre irei abrir a porta do carro para você." A minha promessa parece tê-la cativado, pois quando eu disse isso, ela agarrou em meu pescoço e me beijou. Aquela estava sendo a noite mais incrível da minha vida. Nos despedimos e eu fiquei observando enquanto ela passava pelo portão e só entrei no carro depois que ela entrou na casa. Assim que liguei o carro, me veio a lembrança assustadora da noite quando trouxe as crianças. Aquele cão preto enorme esbarrando no meu táxi. Eu lembrei também da figura estranha que me observava da janela. Eu pus a cabeça para fora da janela do carro e dei uma breve espiada. Na janela da casa, onde eu avistei aquela figura medonha, mas não havia nada. Olhei também pelos retrovisores dos dois lados do carro e o interno para ver se o cão preto estava por ali. Mas também não havia nada. Pensei que talvez eu estivesse visto coisa por causa do cansaço. Eu liguei o carro e ia saindo quando um grito me fez retroceder. Era Janaína. Sem pensar, eu desliguei o carro e saí correndo em direção ao portão. Ele estava aberto, apaixonado. Eu não me dei conta de aquilo era uma emboscada. Entrei pelo portão e fui até a porta. Eu bati e chamei por ela. Janaína, Janaína. Ninguém atendia. Silêncio dominou o local. Eu só ouvia o som das batidas apavoradas do meu coração. Eu só pensava no que poderia estar acontecendo com ela. Eu fiquei furioso. Então ouvi outro grito. Tive certeza que era ela. Não pude evitar. Arrombei a porta e entrei na casa. Um pavor surreal tomou conta de mim. A casa estava vazia. Não haviam mobílias. Não tinha luz interna. Mas eu via as luzes quando estava do lado de fora. A escuridão era um breu. Mal conseguia ver os raios de luz que forçavam para passar pelas venezianas das janelas. A porta bateu atrás de mim e eu não consegui mais encontrá-la.
Entrei em desespero. Chamei por Janaína outras vezes. Senti que estava sendo observado. Lembrei das crianças e da mulher que me pediu a corrida. Lembrei da criatura que me observou pela janela do segundo piso. Nada daquilo fazia sentido para mim. Eu me guiei por um raio de luz que entrava por uma das janelas. Mas quando eu me aproximei, ouvi novamente um grito. Dessa vez, a voz estava mais rouca, porém ainda era feminina. Eu fiquei na dúvida entre ajudar e ir embora. Toquei a janela que estava mais próxima e a empurrei. Ela não abria. Eu pensei em se tratar de uma janela que abre para dentro. Eu procurei por uma alça para puxar, mas estava nervoso demais. Então resolvi quebrá-la. Dei alguns golpes, cotoveladas e chutes, até que consegui quebrar algumas venezianas. A pouca iluminação da rua mostrou um pouco do interior da casa. Eu olhei até onde a claridade conseguiu revelar e vi um par de olhos amarelos me olhando das sombras. A altura dos olhos mostrava que aquilo tinha uma altura inferior à minha, mas aquilo ficou de pé e mostrou ser enorme. Eu tenho 1,85 m. Aquilo deveria ter mais de 2 metros de altura. Das sombras eu pude ver seus dentes aparecer lentamente. O medo de ser atacado a qualquer momento me deu força para quebrar a janela toda de uma só vez. Eu já estava para me lançar para fora da casa, quando ouvi um chamado calmo de uma voz familiar. Eduardo, espera por favor. Eu reconheci aquela voz. Era de Janaína. Eu hesitei por um instante em olhar, mas ela continuou a me chamar. A curiosidade falou mais alto e eu olhei. Não consigo descrever com detalhes o que senti quando vi aquilo. Uma criatura híbrida de humano com algo que parecia um cachorro. Uma pelagem escura, meio acinzentada. Tinha um focinho curto e orelhas que ficavam no mesmo lugar que fica a de uma pessoa normal. No entanto, eram pontiagudas na parte de cima. Olhei para a criatura e depois olhei em volta, procurando por Janaína, mas ela não estava em lugar algum. Aquilo se aproximava lentamente. Eu peguei um cavaco da janela que estava no chão e me preparei para ser atacado. Mas o meu terror começou naquele momento. A criatura sentou como um cão na minha frente e algo assustador aconteceu. Ela falou comigo e disse que era Janaína. Eu senti minhas pernas bambear e minha visão escureceu. Eu caí. Já havia amanhecido quando ouvi a voz doce de Janaína me chamando. Ela estava sentada do meu lado. Ela parecia estar assustada, desconfiada. Esperava uma reação minha, mas eu apenas perguntei onde eu estava. Ela me disse que eu estava na sua casa. Eu me lembrei do que aconteceu na noite anterior e me levantei rapidamente dando passos para trás, me afastando dela. Ela se assustou e também se levantou. Eu não tinha percebido que as duas crianças que eu tinha levado na noite que nos conhecemos estavam perto. Elas riram e cochicharam algo que eu não conseguia entender. A menina veio ao meu encontro, mas o menino ficou parado no mesmo lugar. Ela pegou na minha mão e disse algo que eu nunca esqueci. Com os olhos tristes e uma voz arrastada, ela disse: "Ajuda a gente, tio, por favor." Eu não entendi nada. Eu olhei para o menino e ele estava com a cabeça baixa. Parecia estar chorando. Me virei para Janaína e perguntei o que estava acontecendo. Ela chorava e disse que não podia contar ainda, que precisava confiar em mim primeiro. Disse para eu ir embora e que iria me ligar. Eu fiquei confuso. Nesse dia eu não fui trabalhar. Fiquei o dia todo pensando naquela noite. Eu me questionava se o que aconteceu tinha sido real ou foi imaginação. Esperava-se a ligação de Janaína para poder tirar minha dúvida. Eu saí da sua casa sem ao menos me despedir direito. Eu estava assustado, mas não sentia medo. Era mais uma curiosidade. Meus pensamentos estavam acelerados. Eu não estava conseguindo raciocinar. Por volta das 14 horas, meu telefone tocou.
Era um amigo do trabalho me perguntando o motivo pelo qual eu não tinha ido trabalhar. Eu disse para ele que não estava me sentindo bem. Procurei ser o mais objetivo possível, pois não podia deixar a linha ocupada. Janaína podia ligar a qualquer momento, mas meu amigo me revelou algo que deixou sem reação. Ele me contou que Roberto, o motorista que eu havia cobrido no trabalho na noite que conheci Janaína, ele não estava morto e queria me ver. Eu fiquei sem palavras. Minha cabeça parecia que ia estourar. Eu não sabia o que dizer e simplesmente desliguei o telefone. Eu sentei no sofá. Meus pensamentos não me deixavam raciocinar. Roberto estar vivo e só entrar em contato depois de 2 dias. Os momentos de terror que vivi na casa de Janaína. As crianças me pedindo ajuda. Nada estava fazendo sentido. Como em um sonho ou uma revelação, eu lembrei do que o meu avô me ensinou. A calma traz o esclarecimento. E nessas horas eu agradeço por minha descendência indígena. Eu deitei no sofá e procurei ficar o mais calmo possível. Procurei uma posição confortável, fechei os olhos e me concentrei. Aos poucos senti meu corpo relaxar. Eu já conseguia ouvir minha respiração. Não imaginava o quanto eu estava cansado. Dormi e acordei horas depois com batidas na minha porta. Já havia anoitecido. Meus pensamentos estavam claros novamente. Pensei, e Roberto? As batidas na porta continuaram. Eu pedi para quem estava batendo esperar. Me levantei com calma e cheguei até a porta. Olhei pelo olho mágico e, para minha surpresa, era Roberto. Ele estava acompanhado com os 2 homens que vieram ao meu apartamento. No outro dia, eu abri a porta. Roberto me olhava sério. Eu não sabia o que dizer para ele. Os outros caras me disseram que queriam conversar comigo. Perguntei qual seria o assunto. Roberto me olhou com ar de sarcasmo, como quem diz: "Você já sabe." Mas eu realmente não fazia ideia do que eles queriam falar. Mas aproveitei a oportunidade para tentar conseguir respostas. Eu pensei em convidá-los para entrar, mas disse que seria melhor conversarmos em outro lugar. O homem desconhecido carregava uma maleta daquelas que se vê nos filmes. Fomos até uma praça. Eu caminhei para uma área movimentada, mas eles caminharam para uma outra parte com menos movimentação. Eles me olharam e disseram para eu ficar tranquilo, que eu não precisava me preocupar. Eu não estava com medo. Sou neto de índios. Meu avô era guerreiro e me ensinou até umas técnicas de luta e caça. Mas preferi não demonstrar minha valentia. Eu os acompanhei e quando chegamos ao local, eu esperei que eles se sentassem. Vigiei para que não me cercassem. Antes que começassem a falar, eu olhei para Roberto e disse: "Eu não sei se fico feliz em te ver ou se dou um soco na sua cara. Qual foi o motivo dessa mentira? Mentir que está doente, tudo bem. Mas mentir a própria morte deve ser algo muito sério mesmo." Roberto ficou em silêncio. Um dos homens que estava com ele, aquele que é um conhecido meu e de Roberto, seu nome é Ailton, um homem moreno, magro e alto. Ele é mais velho do que eu. Deve ter uns 40 anos, não mais que isso. Ele falava de forma mansa e amigável. Ele disse: "Eduardo, eu sei que não somos amigos, mas nós conhecemos há bastante tempo. O que eu vou te dizer vai ser difícil de acreditar, mas é tudo verdade." Ele me disse coisas absurdas, coisas que pareciam ter sido tiradas de um filme de terror ou ficção científica. Falou sobre lobisomens, vampiros e outras diversas lendas mitológicas e folclóricas. Falou sobre um tipo de agência que captura e aprisiona essas criaturas. Eu apenas ouvia, pensei no momento em que eles iriam começar a rir e dizer que tudo não passava de uma brincadeira. Mas ao contrário disso, ele pediu a maleta que estava com o homem misterioso. Ele hesitou em entregar, mas Roberto acena com a cabeça, autorizando a entrega da maleta.
Ailton a pega e abre. Dentro dela tinha alguns envelopes com cores diferentes. Eram 5 ao todo. Assim que ele pega o envelope de cor laranja, uma viatura da polícia militar, para no acostamento à nossa frente, 4 policiais descem da viatura e vieram na nossa direção. Roberto vai de encontro a eles. Os policiais se mostram autoritários. Roberto diz algo que eu não pude escutar e pega uma identificação de sua carteira e mostra para os policiais. O policial mais antigo e de patente mais alta parecia ser o único que sabia do que se tratava. Sem dizer uma palavra, eles se viram e voltam para a viatura e vão embora. Quando se afastavam, um dos policiais me olha. Eu me senti ameaçado. Ailton disse que não era para eu me preocupar. Ele abre o envelope e tira umas fotos. Eu confesso que fiquei arrepiado. Eram fotos nítidas de lobisomens, vampiros e outros seres que Ailton me disse serem fadas, e outras criaturas bizarras além de bruxas, e uma criatura morta com asas. Tinha ossos e crânios gigantescos. Eu logo pensei que eram fotos falsas, mas Ailton me calou antes que eu pudesse falar. Ele disse: "Eu não estou te mostrando essas coisas para que você acredite. Eu estou te mostrando porque você sabe que é verdade." Ailton recolheu as fotos com calma, como quem guarda algo sagrado ou perigoso demais para ficar à vista. Fechou a maleta e só então voltou os olhos para mim. "Eduardo", disse ele, "a pior parte não é saber que essas coisas existem. É descobrir que depois de vê-las, você não pode mais fingir que não viu." Roberto continuava em silêncio, de braços cruzados, evitando meu olhar. Aquilo me incomodava mais do que qualquer fotografia. "Então explica", falei sentindo a garganta seca. "Explica por que você fingiu a própria morte. Explica quem é essa mulher. Explica às crianças." Ailton respirou fundo. "A mulher que você conhece como Janaína não é exatamente o que você pensa, mas também não é um monstro, como você viu naquela noite." Ele abriu a maleta novamente e tirou outro envelope, mais gasto, amarelado pelo tempo. Dentro havia recortes antigos de jornais, laudos médicos, relatórios com tarjas pretas cobrindo nomes e datas. "Existe uma linhagem", continuou ele. "Uma linhagem antiga, anterior à colonização, anterior até às lendas que vocês conhecem. Pessoas que não se transformam por maldição, mas por herança." Meu coração começou a bater mais forte. "As crianças", eu disse quase num sussurro. "Elas sabem, elas lembram." Roberto finalmente falou. "Elas lembram de tudo, Eduardo, inclusive de mim." Eu o encarei. "Você levou aquelas crianças naquela noite, não levou?" Ele assentiu lentamente. "Levei muitas vezes, sempre eu, porque elas confiavam em mim, porque eu prometi que ninguém mais se envolveria." "Então por que eu?" perguntei, sentindo uma raiva surda crescer. "Por que me colocaram nisso?" Ailton fechou a maleta com um estalo seco. "Porque você não deveria ter visto o que viu, mas viu. Porque você entrou naquela casa por vontade própria. Porque quando viu a criatura, não fugiu." O silêncio que se seguiu foi pesado. "Het-tete, A-A-C-M", continuou Ailton. "Não caça monstros por ódio. Caça por controle, apaga rastros. Apaga histórias, apaga pessoas. Às vezes protege, às vezes elimina. Nós éramos da agência, mas depois dos horrores que presenciamos, decidimos nos desvincular. E agora nós ajudamos os inumanos que precisam e aceitam a nossa ajuda." "E Janaína?" e perguntei. "Ela está em perigo?" Os dois trocaram um olhar rápido. "Sempre esteve", disse Roberto, "desde que nasceu." Ailton se aproximou-se um pouco mais de mim, falando baixo. "As crianças que te pediram ajuda não pediram por acaso. Elas sabem quando alguém ainda tem escolha." "Escolha de quê?" Ele me olhou nos olhos. "De entregar Janaína para a ACM ou de desaparecer com ela."
e carregar o peso disso pro resto da vida. Senti um frio subir pela espinha. Se eu disser não, Ailton abriu um leve sorriso triste. Então você passa a existir oficialmente para nós. Naquele momento, meu telefone vibrou no bolso. Um número desconhecido. Atendi com a mão trêmula. Eduardo, disse a voz de Janaína, baixa, contida. Eles já falaram com você, não falaram? Olhei para Ailton e Roberto. Sim, respondi. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ela disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Então agora, você entende por que aquela noite precisava ser perfeita. A ligação caiu, Ailton colocou a mão no meu ombro. A lua cheia é amanhã. E naquele instante eu entendi. A história não era sobre monstros. Era sobre quem estava disposto a se tornar um para salvar alguém. Eu tive que fazer a escolha. E é claro que minha índole indígena não iria deixar aquela mulher e as crianças serem pegas. Eu precisava de orientação, mas não desses caras, precisava da sabedoria do meu povo. Fui até a aldeia falar com minha avó. Ela era a pessoa mais sábia e confiável que eu conheço. Contei a ela tudo. A princípio ela parecia duvidar, mas como ela me ensinou a nunca mentir, sua dúvida não durou muito. Se eu disser para você seguir o seu coração, não vou estar te ajudando, pois vem dele a sua dúvida. Então eu te digo para ouvir a jovem, ela irá te mostrar o caminho, e as crianças vão te mostrar o motivo. Aquilo que minha avó me disse não ajudou muito no início, mas depois que eu relaxei, eu pude entender cada palavra. Sem falar nada com Ailton ou Roberto, eu fui até a casa de Janaína pela manhã. Ela estava lá com as crianças. A alegria com que me receberam me comoveu. Eu tinha uma dúvida para tirar com ela e as crianças. Era sobre a mulher que me pediu a corrida na primeira noite. Aquela é uma amiga muito querida. Ela nos protegeu até onde deu, mas ficou muito difícil explicar o seu envelhecimento e o amadurecimento tardio das crianças. Como assim? Quantos anos elas têm? 8 anos, mas já se passaram 16 anos humanos. Eu fiquei atônito com aquela revelação e não pude deixar de perguntar a idade dela. Eu tenho 40 anos e ainda estou presa nesse corpo de 20. Um belo corpo, por sinal, pensei. A revelação caiu sobre mim como um peso antigo. Algo que meu espírito reconhecia mesmo antes da mente aceitar. O tempo não corria igual para eles, nunca correu. E por que eu? Perguntei finalmente. Por que me deixar ver tudo isso? Janaína se ajoelhou diante das crianças, pousou as mãos em seus ombros e então me encarou. Por que você não nos olhou como curiosidade, nem como ameaça? Você nos viu como pessoas. A menina assentiu devagar. Você ficou, disse ela. Todos os outros correm. O menino, que até então permanecia calado, levantou o rosto. Seus olhos não eram infantis. Nunca foram. Eles vêm esta noite, disse ele, com armas que não fazem barulho, com ordens que não deixam sobreviventes. Senti o estômago embrulhar. ACM, murmurei. Janaína confirmou com a cabeça. Roberto tentou atrasá-los fingindo a própria morte. Funcionou por pouco tempo. Ailton, ele ainda acredita que pode negociar. E não pode? Perguntei. Ela desviou o olhar. A agência não negocia quando o caso envolve crianças. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som distante. Um uivo longo, grave, vindo de algum ponto da mata que cercava o bairro. Não era ameaça, era aviso. A lua cheia, eu disse. Sim, respondeu Janaína. E esta noite eu não vou conseguir controlar a mudança como antes. Ela respirou fundo, como quem decide algo definitivo. Eduardo, se você ficar, não poderá voltar à sua vida normal. Eles não apagam só fotos. Apagam nomes, histórias, registros. Pessoas.
Lembrei do meu avô, da fogueira, das histórias que ele contava sobre espíritos que caminhavam entre os homens e sobre pactos que não se desfazem. Eu já fiz a escolha, respondi. A menina sorriu pela primeira vez sem tristeza. Então você vai precisar disso. Ela me entregou algo embrulhado em pano vermelho. Quando abri, senti o cheiro da mata molhada. Era um colar feito de dentes e sementes negras, antigo, gasto pelo tempo. Proteção, disse o menino. Não contra eles, contra o que você pode se tornar. O sol começou a se pôr mais cedo do que o normal. As sombras cresceram depressa demais. Foi quando ouvimos motores, não carros comuns. Eram silenciosos demais. Janaína se levantou lentamente. Seus olhos já não eram totalmente humanos. Eles chegaram, disse ela. Agora não há mais volta. E naquele instante eu entendi. Aquela não seria a noite em que monstros seriam caçados. Seria a noite em que a ACM descobriria que nem toda lenda aceita ser apagada. Eu peguei as crianças e corri para os fundos da casa. Janaína me seguiu. Eu tirei o colar e coloquei nela. Ela disse que aquilo não adiantaria muito. Então eu disse, não precisa adiantar muito, só o suficiente. Tinha um muro no fundo do quintal que dava para um pavilhão de lojas abandonadas. Eu não tinha muitas ideias. O muro era alto. Eu posicionei as crianças em cima do muro e depois levantei Janaína. Depois me lancei para o outro lado. O muro era mais alto do outro lado. Eu senti meu tornozelo virar na queda. A dor foi imediata, mas eu não podia parar. Mandei as crianças pularem. Primeiro a menina, depois o menino, e logo em seguida foi a vez de Janaína. Um estampido, um tiro seco a empurrou. Ela caiu nos meus braços. Já estava quase desfalecida. A menina me mandou tirar o colar que eu havia colocado em seu pescoço. E assim eu fiz. A transformação começou. As crianças me levaram para um lugar entre lixeiras e sacos de lixo e me mandaram ficar ali. Elas também se transformaram, mas era algo mais sutil, menos aterrorizante. A dor no tornozelo queimava, mas foi abafada por algo muito pior. O som metálico de passos coordenados, ecoando do outro lado do muro. Não eram muitos, mas andavam como se fossem um só corpo. A menina se aproximou de mim. Seus olhos agora refletiam a pouca luz da lua, como os de um animal noturno. Não importa o que você ouvir, disse ela. Não saia daqui. E se vocês precisarem de ajuda? Perguntei, tentando me levantar. O menino respondeu, a voz já alterada, mais grave do que deveria ser. Você já ajudou mais do que qualquer humano antes. Eles se afastaram e por um instante, tudo ficou silencioso demais. Então veio o primeiro grito. Não era de dor, era de surpresa. O segundo foi de comando, curto, objetivo. Depois, o caos. Ouvi disparos, mas não eram tiros comuns. Faziam um som abafado, quase como se o ar estivesse sendo rasgado. Algo explodiu próximo às lixeiras, espalhando uma fumaça espessa com cheiro de metal queimado e ervas amargas. Tapei o rosto e tentei controlar a respiração. Foi quando ouvi o uivo. Não o uivo selvagem que amedronta. Era um chamado. O chão vibrou sob mim. Sombras se moviam rápidas demais para serem humanas. Vi silhuetas saltando entre os telhados do pavilhão abandonado. Algumas pequenas, ágeis. Outras enormes, pesadas, como se cada salto desafiasse a gravidade. Janaína surgiu entre a fumaça. Não era mais mulher, nem totalmente fera. Seu corpo estava maior. A pelagem escura misturada ao sangue seco no ombro, onde fora atingida. O colar pendia frouxo em sua mão, quebrado em duas partes. Seus olhos me encontraram, e ali ainda havia ela. Eduardo, disse, a voz dupla, ecoando. Eles não vieram nos capturar, vieram nos apagar. Respondi sem saber como eu ainda conseguia falar.
Ela assentiu. A agência não pode permitir que crianças cresçam lembrando. Um clarão iluminou o pavilhão. Vi homens com equipamentos negros, máscaras sem expressão, símbolos que eu nunca tinha visto, mas que meu instinto reconheceu como errados. Um deles apontou na nossa direção. Alvo principal localizado. Autorização para contenção total. Antes que pudesse reagir, algo passou por mim, como um vendaval. O menino, agora maior, os olhos completamente dourados, derrubou o homem com um único impacto. A menina surgiu logo atrás, precisa, quase elegante, arrancando o objeto das mãos de outro agente. Mas havia muitos, demais. Janaína se colocou à minha frente. Ah, se eles me levarem, ela disse. As crianças ficam livres por um tempo. Não, respondi sentindo algo dentro de mim se romper. Não é assim que isso termina, ela me encarou surpresa. Não sou um herói, pois sei como os heróis acabam. Eu sou só um homem que não corre de uma briga. O que você está fazendo? Disse ela. Me levantei. Olhei para o colar quebrado no chão, para o sangue em minhas mãos, para a lua cheia agora totalmente visível, enorme, branca demais. Lembrei do que minha avó disse. Ouça a jovem. As crianças vão te mostrar o motivo. Peguei o colar e amarrei os 2 pedaços juntos com força, do jeito que deu. Não coloquei em Janaína, coloquei em mim. O impacto foi imediato. Meu corpo inteiro entrou em combustão. Não era dor, era expansão. Meus sentidos explodiram. Ouvi cada passo, cada respiração, cada coração batendo ao redor. Caí de joelhos, gritando, enquanto algo antigo acordava dentro de mim. Os agentes recuaram. Isso não estava nos arquivos, disse um deles. Janaína me segurou antes que eu caísse de vez. Você não é como nós. Ela sussurrou. Você escolheu. E naquele momento eu entendi. A ACM não temia os monstros. Temia humanos que atravessam a linha por vontade própria. Meu corpo parecia não me pertencer. Sentia, mas era como se minha carne estivesse dormente. Sentia vontade de uivar. Sabia que era a força da lua me chamando, como uma mãe chamando por seu filho. Eu respondi. Um uivo seco e grave, quase ensurdecedor até para mim. Os outros transformados que estavam ali responderam. Eu ataquei. Em poucos segundos os agentes recuaram. Alguns não tiveram a mesma sorte. Naquela mesma noite, eu peguei Janaína e as crianças e os levei para um local seguro, próximo à aldeia da minha avó. Depois disso eu continuei com a minha vida. Sempre era visitado por alguns agentes, mas eles nunca se aproximavam. Era eu que ia até eles. Eu os intimidava, os amedrontava. Não podiam fazer nada contra mim. Sou um taxista. E é só isso que eu sou. Um homem sem qualquer suspeita de ser um lobisomem quando quero. Eu nunca mais me transformei. Nem podia. A magia do colar só dura uma única transformação. Mas os agentes não sabem disso. E eu ainda o uso, mas só como recordação. Com o tempo, a agência desistiu de me importunar. E eu pude voltar à aldeia e ver Janaína e as crianças. Ela ainda continua jovem e linda. Ela disse que podia me levar para o seu mundo para ficarmos juntos. Eu não quis por um tempo, mas a vida boêmia perdeu a graça para mim. E hoje eu decidi que quero essa outra vida. Ailton e Roberto ainda cuidam de alcateias e outras criaturas. Eles tentam provar a existência da agência, mas é quase impossível provar algo que nem mesmo o governo tem conhecimento da existência. Eu ainda ajudo com o que eu posso. Fotografo alguns agentes em segredo, mas como eu disse antes, eles são pessoas comuns, sem insígnia, sem farda, sem nomes reais. Pode ser o padeiro ou o carteiro, uma vendedora de cosméticos,
Pessoas que estão fora dos arquivos, fora de qualquer suspeita. Na última noite antes de partir, eu voltei ao ponto onde tudo começou. Estacionei o táxi, desliguei o motor e olhei para o céu. A lua não estava cheia, estava minguante. Sorri. A agência ainda observa de longe. Às vezes reconheço os carros, às vezes sinto os olhares, mas eles não entendem uma coisa simples. Não é a lua cheia que cria monstros. Ela apenas revela quem está disposto a ouvir o chamado. E se você chegou até aqui achando que tudo isso é apenas uma história, então eles continuam fazendo muito bem o trabalho deles.